Muita gente chegou pra mim e falou, pô, traz a veracidade da de Lorraine Warren. Por que veracidade? Deixa os caras. Não, mas vai lá, vamos ver a história. Comecei a pegar as entrevistas, tudo em inglês. Então, BBC de Londres, eles deram entrevista. A TV esmiuçou a vida dos dois, mas assim, expôs muitas fraquezas deles. E hoje, depois da morte, a coisa estourou. Então você entra na internet e você vê pedofilia, o Ed como pedófilo. Sério? Eu tenho uma matéria, cara, tá? Você vê o que a Lorraine realmente tornou palpável e outras histórias que ela mentiu do começo ao fim. Houve realmente um demônio que assolou a casa e que fez com que ele matasse a família a tiros de carabina? Não. Aquilo chama-se esquizofrenia e uso de drogas constantes. Pela foto dele, a gente consegue já traçar um panorama do que aconteceu, tá? Vocês são igual aquele casal da Annabelle? Como assim? Não, porque eu que seria a Lorraine, cara! É porque eles são um casal que eles são muito foda. Eles, tipo, Cara, na casa deles tem um quarto que é cheio de coisa. casa está possuída! Cê é não, louco. cara, ó. Vamos bater na madeira, porque esse me deu muita dor de cabeça, Então, cara. quem assiste eu só tá entendendo, fala, mano, eles são igual aqueles Não, casal. não, por favor, não. Eu sou absolutamente contra a Lorraine Warren. E- Eu te dou muito Mas isso fundamento de tudo. Eu não sei, isso aí existe mesmo? Esse casal, Ele eles morreu. eles pregam isso Eles ou, morreram. ou fizeram filme Morreram. só? É, pra quem não entende... Eu vou explicar. É, entendeu? Tá? Muita gente chegou pra mim e falou, pô, traz a veracidade da de Lorraine Warren. Por que veracidade? Deixa os caras. Não, mas vai lá, vamos ver a história. Comecei a pegar as entrevistas, tudo em inglês. Então, BBC de Londres, eles deram entrevista. A TV esmiuçou a vida dos dois, mas assim, expôs muitas fraquezas deles. E hoje, depois da morte, a coisa estourou. Então você entra na internet e você vê pedofilia, o Ed como pedófilo. Sério? Eu tenho uma matéria, cara, tá? Você vê o que a Lorraine realmente tornou palpável e outras histórias que ela mentiu do começo ao fim. O Conjuração do Mal 2, caso Enfield, de verdade. Ela nunca fez parte daquela história. Ela nunca esteve naquela cena. Aquela mulher, aquela menina que ficava falando que tinha alguém que empurrava ela da cama, que tinha voz grossa, assim, que falava gutural. Lembra desse filme? Esse filme eu não... Qual que é esse filme? Da menininha que tem um cara, um velho que fica balançando na cadeira de balanço na sala, que ela sabia o nome. Ah, tá, que ficava numa poltroninha assim. Uhum. É, entendeu? A menina fala assim, e aí, mano, beleza? Tem umas meninas da academia que falam do mesmo jeito. Tô entendeu? ligado. É desse jeito mesmo. Então, assim, não muda. Ela aprendeu a falar gutural. Gutural, você aprende isso na música, você aprende isso até os monges, eles fazem. Isso é gutural, beleza. Na hora que estourou o caso Enfield, um psicólogo foi lá e tomou conta do lugar. Falou, ó, isso aqui agora eu vou botar a ordem, vou ver se é verdade ou não. Lorraine Warren correu lá, bateu na porta, falou, olha, estamos aqui para ajudá-lo. Não, cai fora. Vocês não vão participar disso. Vocês são especuladores paranormais. Isso aqui a ciência vai analisar. O Ed chamou o cara no canto e falou, ó, você tá perdendo a chance de ganhar rios de dinheiro. Cai fora, cara. Botou os dois pra correr. O cara foi lá e viu que era uma mentira. Depois de muitos anos, num programa de televisão, foi constatado que era mentira. Uma das irmãs falou, aquilo era uma brincadeira, era pra chamar atenção. Por quê? Porque a família era muito pobre, queria chamar a atenção da mídia, queria, sabe, sair daquela situação. Vamos vender o espírito. E aí foi pro cinema. Só que quem é que estava lá participando? Ed e Lorraine Warren. Eles nunca participaram daquela história. Idem com diversas outras. Eu lembro da entrevista da BBC de Londres, chegaram pra Lorraine e falaram, Lorraine, querida, saiu um demônio da garagem de Amityville, é verdade aquilo? Não, foi aumentado. Ou a história segue a realidade, ou você está mentindo, enganando as pessoas. Ela falou, não, a gente vendeu os direitos de todas as obras para Hollywood. Aí eles fazem o que eles querem. Então aumentaram pra caralho, né? Aumentaram demais. Houve realmente um demônio que assolou a casa e que fez com que ele matasse a família a tiros de carabina? Não. Aquilo chama-se esquizofrenia e uso de drogas constantes. Pela foto dele, a gente consegue já traçar um panorama do que aconteceu, tá?
não a foto do Mateuzinho. O Mateuzinho eu não vou fazer análise, a não ser se o Mateus me chame para gravar com ele, aí eu faço a análise do Mateus. Mas olha, é o seguinte, o nosso querido Ronald Butt, o açougueiro, né? Butt é açougueiro, se eu não me engano em inglês. Ronald Butt Jr. Ele tem um lado esquerdo dele tomado por formas pensamento, principalmente na região da cabeça, tá? Essas formas pensamento ficam no corpo de energia. Então, todo ser humano possui o que nós chamamos de corpo de energia, alguns chamam-se de corpo áurico, né? Ou aura, não é aurea, é aura, tá? A áurea é lei abolicionista. Então, no corpo áurico ou aura, nós temos formas pensamento que ficam ao redor da pessoa. Essas formas pensamento indicam, obviamente, a esquizofrenia dele, indicam a potencialidade de ser um assassino, a vontade de matar, ele é instigado a cometer esses crimes e fica tudo do lado esquerdo, tá? Então, o que acontece? Ele pode ter tiques nervosos pro lado esquerdo, ele pode ter pressão do lado esquerdo, ouvido, claro, esse ato de eu escuto vozes, na verdade, são as formas pensamento que advêm dele mesmo, que ficam instigando ele a cometer os crimes, tá? É o demônio. Não é o demônio, é a mente dele indo contra ele. Isso é uma doença, é tratado, é avaliado por psicólogos, por psiquiatras e não sei se existe uma cura para esse tipo de esquizofrenia nesta potencialidade, ok? Geralmente uma pessoa dessa, ela acaba ficando um pouco mais excluída da sociedade, eles colocam para avaliação e tem os tratamentos que os psicólogos, os psiquiatras, os médicos aconselham. Por quê? Porque ele se torna um problema, um perigo para a sociedade. Essas formas de pensamento surgem, então, da cabeça, do topo da cabeça e descem até a região do ombro, tá? Existem outras energias que estão sobre ele? Sim. Por quê? Existem criaturas que, quando o seu corpo de energia enfraquece, ou seja, o seu corpo de energia está sendo consumido por miasmas, seres do mundo espiritual, que são gerados por você, por suas atitudes, seus pensamentos falhos, seu corpo de energia começa a diminuir. Na hora que seu corpo de energia diminui, fica factível a entrada de qualquer tipo de criatura do mundo espiritual. Ah, tio Spook, aí vem os demônios, que eu sei, vem os cramulhão, não é mesmo? Não existem demônios, ok? Escutem meu podcast chamado Diabo Revelado que vocês vão entender o conceito de demônios. Então nós temos o quê? Os obsessores, os vultos, não é? Aquelas criaturinhas do mundo espiritual que tentam o ser humano porque eles foram, vamos dizer assim, castigados por seus vícios ao longo de sua existência e hoje, depois do período de morte, ainda se mantêm conectados aos seres humanos, instigando eles aos seus vícios, aos seus pecados, entre aspas. Então, atrás dele existe, sim, algumas criaturas do mundo espiritual, que nós chamamos de obsessores, que ficam gerando explosões de raiva e fazendo com que esse fator de ignição entre as formas de pensamento e esses impulsos animalescos, instintivos dele, se combinem e aí gera o crime que ele cometeu. Na hora que essas formas de pensamento, elas descem e entram em contato exatamente com essa linha do peito dele, é onde estão as emoções mais animalescas, é onde estão as emoções mais impulsivas dele. Então a impulsividade dele está exatamente nessa linha do peito. A criatura, ela está conectada em toda a região das costas, então ele pega todo o bloco do ombro até o meio do peito. É uma mancha preta que ocupa completamente as costas dele e fica conectado no meio das costas. E na hora que ele começa a dar os surtos, ele vai sentir realmente o incômodo, a pressão sobre o corpo dele. E ele só tem essa pressão liberada quando ele consegue liberar a raiva. E essa liberação da raiva está associada ao crime, tá? Foram os obsessores que levaram ele a matar? São os obsessores que levam a cometer os crimes? Não. É a esquizofrenia dele, as drogas que ele consumia, os pensamentos errados que foram gerados, que quando realmente colocados perante
a essas criaturas que geram esse fator de raiva, de ignição, eles ficam completamente fora do controle.